Então a gente vai aproveitar que a gente já tem um Node com a chamada já de teste feita lá por dentro do nosso painel e a gente já vai continuar o processo do criador do disparador automático, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já vou adicionar um Edit Field e eu vou trazer algumas informações para cá. E quais são elas? A API Key, API URL, e a instância. A gente também vai ter um campo de mensagem, um campo de delay, ou melhor, o período, a quantidade. Agora a gente vai adicionar a mensagem aqui, a quantidade e o período. Além disso, agora a gente vai buscar essas informações aqui da API. E qual que é essas informações? É as informações aqui da minha instância que eu criei. Então vamos copiar o nome da instância e vamos colar aqui. Vamos copiar a nossa chave de API, colamos aqui. E agora vamos pegar a nossa URL, que é esta daqui. Colamos a URL aqui. Então, beleza, vamos só dar um test step. Já está tudo funcionando. O que a gente precisa fazer agora é uma consulta para buscar os números, porque ele já tem uma base de clientes que a gente vai fazer a consulta e tirar todos os números que é para ser enviado mensagem. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar um nó Supabase, que vai ser o nosso banco de dados para esse trabalho. E a gente vai querer pegar várias linhas desse banco de dados. Então, a gente vai selecionar a nossa credencial, a gente quer pegar as linhas, quer pegar várias dessas linhas e agora a gente precisa selecionar a tabela. Só que antes de selecionar, a gente precisa criar essas tabelas. Aqui dentro do nosso Supabase agora, a gente vai abrir o nosso projeto e vai vir aqui em editar tabela. Vamos criar uma nova tabela e vamos chamar ela de leads. E aqui a gente vai adicionar algumas colunas a essa tabela, sendo elas nome, número e status. O nome vai ser um texto, o número vai ser um número, né, numeric, e o status também vai ser um texto. A gente já pode adicionar essa nossa tabela. Tabela adicionada, a gente vai inserir algumas linhas. Aqui eu vou deixar o ID e a data de criação automática. Vamos colocar aqui lead 1, botar um número para ele. E o status vai ser enviar. Vamos salvar. Vamos inserir mais uma linha, lead 2. Aqui não vai poder ter esses caracteres, então a gente tem que limpar, né? E aqui também vai ser enviar, ou melhor, enviado. Vou fazer o teste já agora para vocês. Vamos salvar. E com esses dois leads aqui eu já consigo fazer o teste para vocês. Agora a gente volta aqui no nosso N8N. Vamos atualizar a página aqui. Podemos abrir o nosso Node do Supabase e agora a gente pode buscar aqui, ó, a nossa tabela de leads. Aqui tem o limite que ele vai conseguir fazer essas chamadas. Vou deixar 50 mesmo, já que eu tenho só 2 lá na minha tabela. E agora aqui, ó, reparem que eu adicionei um filtro. Por que eu fiz isso? Porque como eu quero buscar somente os leads para enviar, não me interessa os leads que tiver na opção de status enviado. Então o que eu fiz aqui, ó? Vou fazer novamente com vocês. Eu vou adicionar na string, né, status, eu vou selecionar que ele tem que ser igual a enviar. Vamos fazer um test step aqui. Reparem que ele me trouxe um único item. Se eu voltar aqui na minha planilha e alterar isso aqui para enviar, ó, e fazer um novo teste, ele voltou um único item ainda. Ó, não tá dando certo porque aqui não tá escrito certo também, né? É enviar. Aí, ó. Às vezes são uns erros bestas, né? Vamos fazer o test step de novo. Veio os 2 itens agora. Perfeito, podemos continuar. Agora o que a gente vai fazer?
aqui a gente precisa enviar uma mensagem de cada vez para a meta não bloquear esse número muito rápido. Então, se eu fizer 100 disparos de uma única vez, ela com certeza vai bloquear esse número. Então, eu faço um disparo por vez. E o que a gente vai fazer, então, para conseguir isso? A gente vai adicionar um loop. E eu já vou mostrar agora para vocês. Então, vamos lá. Eu quero que passe somente um único dado por vez. Dos dois que vieram, eu quero que passe somente um. Aqui a gente vai excluir esse node, né? Caso esse loop dê certo, né? Caso venha esse um item que a gente vai fazer essa nova requisição, a gente precisa colocar uma condição if, que é o que a gente vai fazer. Vamos dar um execute node aqui. A gente vai buscar nessa condição if o status da condição que veio. Então, por exemplo, se o status desse lead que está passando por esse loop for igual a enviar, ele continua. Ou seja, se esse lead tiver lá na planilha escrito enviar, ele vai ser verdadeiro e a gente vai enviar a mensagem. Agora, se não tiver escrito, se lá no meio tiver algum lead escrito enviado, caso eu não queira enviar a mensagem para ele, eu retorno isso aqui, esse fluxo para o meu loop, para ele buscar o próximo contato. Olha só a mágica que bacana. Então, quando a gente for continuar, qual que é o próximo passo agora? Agora a gente vai adicionar um wait. Por quê, Eric? Porque eu não quero que ele faça um disparo atrás do outro, para justamente mitigar o risco do bloqueio dessa conta. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, nesse caso, está 5 segundos. Vamos executar o node anterior, porque vocês lembram que a gente colocou lá no nosso painel uma abinha chamada período? Vamos fazer um teste aqui. Passou, olha só. Lembra que a gente colocou lá no nosso edit field um período para esse webhook lá naquele painel? E é justamente isso que a gente vai trazer para cá, como uma expressão. Esse campo de período, que seria os 2 segundos nesse caso. Então aqui por enquanto já está certo. Agora a gente pode fazer o envio dessa nossa mensagem, que a gente vai fazer através de um HTTP request. Show de bola! O nosso HTTP request a gente vai configurar da seguinte forma. O método a gente vai colocar como método post, e aqui na URL a gente vai colocar ela como uma expressão e a gente vai expandir aqui para a gente editar. E aqui, ó, na documentação da API lá, eu coloquei aqui as informações que ele pede. Então, por exemplo, eu quero fazer o envio, né, de um texto simples. E para a gente fazer é essa URL que a gente tem que colocar. É post, é um método post, é colocada a nossa URL, send/messenger/send text e o valor da nossa instância. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar aqui, ó, essa URL para fazer isso com vocês, tá? Vamos colar ela aqui. E ó, a nossa URL, a gente vai buscar ela de forma padrão, automaticamente, através da API URL que a gente já tinha colocado lá. Então, reparem aqui que ela ficou certinho. Nesse caso, eu vou retirar esse barra aqui, ó, porque ficou uma barra duplicada. Ou eu posso retirar lá no Edit Field, ou aqui mesmo. Então, como já está aqui, eu vou fazer por aqui mesmo. Send Messenger, e agora eu preciso enviar aqui para eles... Eu preciso enviar a nossa instância. Então, vamos colocar instância. Reparem que aqui, ó, ficou certinho como estava antes escrito, só que dessa forma puxando automático. Então, pensando em modificações futuras, é interessante fazer dessa forma com essa busca automática lá naquele edit field, né? Agora a gente vai, além disso, enviar os nossos headers. E o que ele pede para a gente enviar no header? Ele pede um content type /JSON. O que eu vou fazer? Já vou copiar tudo aqui porque eu sou malandro. Então o nome é um content type com o valor application/JSON. O que mais que a gente precisa enviar? A gente precisa enviar a nossa API Key. Então vamos enviar a nossa API Key e aqui, ó, a gente vai buscar essa nossa API Key de forma automática no nosso Edit Field. Aqui no body, o que a gente vai precisar enviar? Vamos ver aqui, ó, a gente precisa enviar um number e um text. Vamos copiar isso daqui. Vamos colocar para usar um JSON. E aqui a gente vai alterar, a gente vai substituir pelo número enviado. Aqui deu um erro. Vamos recortar daqui e vamos colar aqui.
A mensagem, qual que é a mensagem que a gente vai enviar? É a mensagem que veio lá do nosso webhook. Então aqui tudo certo, vamos fazer um teste. Ó, já foi concluído e já foi enviada a mensagem lá para mim. E eu já sei que chegou ela porque eu escutei a notificação. Então aqui a gente já pode continuar. E aqui o nosso próximo passo agora é atualizar a nossa tabela. Então vamos voltar aqui para vocês entenderem. A gente recebe essa mensagem que vai ser disparada lá do nosso painel, a gente trata esses dados, a gente faz a consulta para quem vai precisar ser enviado e aqui a gente começa a buscar essas pessoas como uma forma de loop, um por vez. E aqui a gente espera um certo tempo e depois envia a mensagem para esse lead. Agora o que a gente precisa fazer? Atualizar a tabela e dizer lá, ó, esse lead aqui foi enviado a mensagem. Então o nosso próximo passo aqui vai ser atualizar o nosso Supabase. A gente vai dar um update a row, a gente vai atualizar uma linha. Aqui a gente seleciona a nossa credencial, a gente quer uma linha, a gente vai atualizar ela e a gente vai atualizar na tabela de leads. A gente vai selecionar agora a condição. Qual que é essa condição? Eu vou selecionar a condição pelo número, então ele vai identificar o número desse cliente e vai atualizar a linha referente àquele número da tabela. Vamos selecionar a condição, né? Esse número ele vai precisar ser igual ao número que a gente está fazendo, né? Essa requisição. Então, quando a gente vai atualizar aquela tabela a partir de um número de um cliente que é igual a este número aqui que está vindo lá do Wade. E o que a gente vai atualizar, né? Qual que é os dados? Qual que é o dado que a gente vai atualizar? Aqui a gente vai enviar um status com a palavra, né? Uma string enviado. E agora vamos fazer esse test step. E antes disso, vamos só testar aqui. Show de bola. O lead M1 tem que estar enviado agora na nossa planilha. Ó, nem precisei atualizar, já atualizou sozinho aqui, ó. Lead M1 está enviado. O que a gente vai fazer agora? Vamos voltar aqui para enviar, deixar certinho, e a gente vai testar esse nosso fluxo. Porque o que eu quero agora com vocês é mostrar esse grande passo. Vamos entender novamente. A gente vai receber lá do nosso painel, vai tratar essas informações, vai buscar os leads para quem precisa ser enviado e aqui a gente vai começar a passar um lead de cada vez. Aqui a gente vai filtrar se essa mensagem foi enviada ou não. E vocês podem estar pensando, Eric, mas isso aqui não é redundante, já que no filtro a gente filtrou só as pessoas que é para enviar? Sim, pode ser redundante, porém ajuda na mitigação de erros. Então por isso que eu gosto de deixar. Depois a gente vai esperar para cada envio, vai fazer esse envio, atualiza. Depois que a gente enviou a mensagem para esse cliente, a gente atualiza o banco de dados e coloca que essa mensagem foi enviada. E a gente repete esse fluxo. Porque se a gente tiver lá 1000 leads, ele vai fazer os 1000 leads um de cada vez. Ele vai fazer um envio por vez. E agora a gente vai testar para ver se isso aqui está funcionando de fato. Aqui é para ele enviar a mensagem para esses 2 leads e a gente vai testar esse fluxo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o processo todo do zero agora. A gente vai colocar esse webhook para escutar novamente. Agora vamos testar isso aqui funcionando na prática, tá? Vamos salvar aqui. Vamos colocar para testar. Período de 2 segundos, quero 2 mensagens enviadas e teste 2 vai ser a mensagem. Vamos enviar, ó, repare, veio um item, esperou, enviou a mensagem, voltou, foi o segundo item, enviou a mensagem e voltou. Se a gente verificar aqui agora, vamos esperar um pouquinho, ó, foi enviada essas 2 mensagens e se eu confirmar nos meus números de WhatsApp, para qual eu cadastrei ali, a gente já vê aqui, ó, teste 2 foi enviado. E no outro número também foi enviado essas mensagens. Então esse robô já está funcionando. Aqui por enquanto está somente o webhook do painel. Lembra que nesse projeto a gente vai adicionar a Siri também? Mas então, isso vai ser feito nos próximos passos, são atualizações futuras desse projeto.